E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mudanças. Oi, gente, como que vocês estão? Bom, eu resolvi sentar aqui um pouquinho para gravar para vocês. Eu tava aqui no carro refletindo quanto é difícil a gente mudar. A gente é muito acostumado no lugar que a gente nasceu e morou a nossa vida inteira. A gente é apegado com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos irmãos. Existem pessoas especiais que a gente não quer deixar nunca. E para mim também foi muito difícil. Eu tive o Pedro e a Luísa em São Paulo, só que logo em seguida eu mudei para Guarulhos, onde eu passei a maior parte dos meus anos ali. Eu tive o Antônio em Guarulhos e eu consegui também concluir a minha faculdade lá. Então me trouxe coisas boas. Eu acredito que para cada nível que Deus coloca a gente, Ele tem uma surpresa para nos entregar. Eu casei em Guarulhos também, já estava até esquecendo de contar. Porém, o meu marido é paranaense e ele sempre comentou comigo que ele queria voltar para o Paraná. Só que é muito difícil, né, a gente ir para tão longe assim, mudar de estado e recomeçar uma vida do zero, num lugar que você não conhece e que você sabe que você não vai ter ninguém da sua família. E como a gente já tinha vivido muita coisa lá em Guarulhos, eu falei pra ele, amor, vamos. Eu dei uma chance, eu falei, vamos sentar. Se alguma coisa acontecer, tanto de bom quanto de ruim, eu tentei, ele tentou. Então, eu dei essa chance. Talvez não seja tão difícil assim. Mas tá tudo certo, gente, porque depois se eu quiser ir embora pra Europa, ele vai ter que tentar também. mulher e suas estratégias, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Eu resolvi tentar porque ele sempre me pediu isso, ele sempre falou que ele queria voltar. E quando a gente chegou aqui, a gente, no início foi bem tranquilo, graças a Deus, mas depois a gente não conseguia arrumar emprego. Foi muito difícil ficar sem minha família aqui. Eu acho muito bonito quando o casal tenta crescer junto, sabe? E graças a Deus nós temos essa mentalidade. Eu confesso que eu fiquei um pouco deprê, eu fiquei um pouco angustiada, porque eu queria conversar e eu não tinha ninguém. Eu não era tão próxima das primas do Wesley e eu me sentia muito sozinha. E eu não mandava mensagem, eu não falava nada porque eu não queria incomodar ninguém. Não conseguindo emprego, a gente começou a ficar meio desesperado. Eu trabalhei numa empresa muito boa e eu achei que aqui, vindo de São Paulo, eu ia arrumar um emprego rápido, um emprego melhor. Mas não foi assim que aconteceu. Aqui no Paraná tem muita vaga para serviço braçal e poucas vagas para serviço de escritório, onde eu trabalho. Trabalho com administração, então é no escritório. E, gente, eu sou bem magrinha, os meus braços não são nada fortes. E para mim, eu sei que seria um desafio imenso, assim, trabalhar nisso, então eu não quis e continuei enviando currículo. O Wesley conseguiu trabalho, graças a Deus. E hoje a gente tá um pouco mais tranquilo, porque a gente sabe que a gente vai ter uma fonte de renda. Só que trabalhando ainda é muito difícil, eu também preciso arrumar alguma coisa. Eu sempre oro pedindo a Deus, tentando entender qual é o propósito de nós estarmos aqui. Deus tem algo para fazer com a gente aqui nesse lugar, querendo ou não. Eu sou estrangeira nesse lugar, né, nessa terra, ele não. Mas quando a gente fala de sair da terra que você nasceu e ir para outro lugar, eu lembro muito da passagem de Abraão, que Deus fala para ele, sai de tua terra, da tua parentela, e eu o guiarei. É alguma coisa assim que Deus fala, né, para Abraão. Deus prosperou Abraão por conta da sua obediência e por ter deixado algumas pessoas para trás. O intuito aqui não é dizer para você deixar de fato todas as pessoas para trás e nunca mais voltar e nunca mais ligar, não é isso. O que eu tô tentando dizer para você é que mudanças são difíceis. Só que se Deus colocou isso no seu coração, não vai dar errado, não tem como falhar, porque foi a voz de Deus que falou com você. Sempre quando a gente for fazer alguma coisa, a gente tem que se submeter a Deus primeiro. Porque lá na frente a gente vai ver todos os frutos da palavra que Deus lançou sobre a nossa vida e por conta da nossa obediência. Eu sei que mudar é difícil, eu sei que dói, que machuca, que você se sente sozinho. Aqui, às vezes, eu sinto que eu tô tão atrasada, parece que minha vida parou. É esse o sentimento que eu tenho um pouquinho, sabe? São Paulo é tão movimentado e aqui nesse lugar eu tô aprendendo a desacelerar um pouco mais. Só que sim, eu quero voltar a trabalhar, eu quero voltar a estudar, eu tenho sonhos com os estudos, então eu sei que Deus vai fazer alguma coisa por mim aqui nesse lugar e eu quero dizer pra você que Deus vai realizar os seus sonhos também. As mudanças são difíceis, mas é melhor obedecer a Deus do que sacrificar tudo de bom que Ele tem pra você. Às vezes a gente precisa sacrificar sim algumas coisas, vai doer no início, mas você vai se acostumar. E eu digo pra você que agora eu tô com meu coração um pouco mais em paz de estar aqui, porque as coisas estão se ajeitando aos poucos. Não está tudo perfeito, mas está se ajeitando aos poucos. E como eu comentei com vocês, a gente tem planos de construir também no terreno que a gente tem aqui. Então, eu acredito que vai dar tudo muito certo.
Eu confesso também que muitas vezes a gente já bateu o desespero, a gente já pensou em voltar. Porque, querendo ou não, lá em São Paulo, a gente sabe que a gente não vai passar necessidade, a gente sabe que dali os nossos sonhos e tudo que a gente tem na nossa vida serão impulsionados de alguma forma. Mas quando você está num lugar onde você tem que se forçar a ir atrás, a aprender, para poder colher dos seus próprios frutos, já é diferente. Daqui a pouco vai ter azeite, vai ter frutos. Não tem por que dar errado, não pode dar errado, vai ter que dar certo, porque a gente vai fazer acontecer, independente de qualquer coisa ou de qualquer pessoa. Então, obedeça, siga a voz de Deus para a sua vida, sai da tua terra, da tua parentela, que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida também. Um beijo. Tchau, tchau.